Bolsonaro e o caso dos presentes. Análise jurídica. Foi escrita pelo Fernando Capês. Ali o mínimo currículo dele, advogado, procurador de justiça aposentado pelo Ministério Público de São Paulo, mestre pela USP, doutor pela PUC, autor de obras jurídicas, ex-presidente da LESP, do PROCON de São Paulo e ex-secretário de Defesa do Consumidor. Então acho que é um cara que tem algum conhecimento jurídico, né? Não tem um doutorado, alguma coisa ele sabe. E aí ele já começa com a frase de impacto. Bolsonaro não cometeu crime de peculato, nem as infrações daí decorrentes de formação, de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Essa conclusão se assenta em 3 premissas. Primeira, de acordo com os dispositivos regulamentares, os presentes recebidos integram o seu patrimônio privado, uma vez que não foram doados em cerimônia oficial de troca de presentes. Isto se aplica também aos relógios recebidos pelo Lula, doados pelo Jacques Chirac. Segundo, de acordo com a decisão proferida pelo TCU, os bens personalíssimos pertencem à pessoa do presidente e não do acervo público. E a portaria 59/2018, que vigorava à época dos fatos, define joias como bens personalíssimos. E terceiro, é fato incontroverso que Bolsonaro não tinha conhecimento desse emaranhado de regras e controvérsias jurídicas e, informado por sua assessoria, assim como pelo Departamento de Documentação Histórica, de que os bens se classificavam como de acervo privado, não teve nem podia ter conhecimento, no caso o dolo, de qualquer crime ou irregularidade, incidindo a regra do erro do tipo inevitável a excluir o crime. E ele começa a desenhar. Em 26 de outubro de 21, chega ao Brasil a comitiva do Ministério das Minas e Energias da viagem feita à Arábia Saudita, na qual não se fez presente Bolsonaro. 2 dias depois, 28 de outubro, o gabinete do referido ministro envia um ofício ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República, constituído por experientes servidores de carreira sem vinculação política. Não é indicação, é de carreira. Quem enviou foi o gabinete do ministro. No dia 29, um dia depois, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República, vou chamar de GAD a partir de agora, o GAD, que não tem vinculação política, responde ao ofício. Na resposta, o GAD, órgão oficial e competente para catalogar os documentos e bens recebidos pelo presidente da República, informa que os presentes estão classificados no acervo privado, ou seja, o patrimônio pessoal do ex-presidente. Você, é teu. Pelo menos que eu entendi. Todas essas providências foram tomadas sem a participação do ex-presidente, como em qualquer outro gabinete presidencial do mundo. A informação recebida pelo Bolsonaro é de que os presentes não são bens da União, que ele recebeu. Tal decisão baseou-se no decreto número 4.344, de 26 de agosto de 2002, cujo artigo 3º assim dispõe. Você vê como o que é uma análise jurídica? Ó, o cara fala, explica, mostra, é isso que eu gosto. Eu queria que o Estadão fosse assim. Ó, aqui, ó, nesse ponto, ó, na lei, ó, tá aqui, leia, na lese. E tá ali, os acervos documentais privados dos presidentes da República, cujo artigo 3º assim dispõe. Os acervos documentais privados dos presidentes da República são os conjuntos de blá 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 blá, obra de arte, objetos tridimensionais. O dispositivo não menciona nenhum limite de valor, nem especifica a natureza desses bens. E sai comentando aí, fala, não compreende, documentos bibliográficos, museus recebidos em cerimônia de troca de presente, blá blá blá. Tá lá tudo explicadinho. Esse é o texto do diploma normativo que regulamenta recebimentos de presentes, desde que não seja troca em cerimônias oficiais. Os bens integrarão o patrimônio privado do presidente. Não for uma cerimônia oficial, estamos aqui trocando presentes. Se não for assim, o presente é do acervo privado do presidente. O referido decreto é tão explícito em relação a isso que, em seu artigo 6º, parágrafo 2º, permite a venda dos bens recebidos, anotando apenas que, nesse caso, aspas, em caso de venda do acervo, a União tem direito de preferência, observado o dispositivo no artigo 10. Aí tá ali. Aí veja, decreto 4.344 de 2002 não poderia ser mais claro. Se a União tem direito de preferência para adquirir os bens, evidentemente, estes não lhe pertencem, pois não iria comprar algo que já integra o seu patrimônio. Como é que você tem prioridade de compra do que já é seu? Se já é seu, você não precisa comprar. Inclusive, foi um ponto que foi colocado aí, até pela cabeça de cogumelo, conhecida como Raquel Landim. Não, mas Bolsonaro, ele para vender, ele teria que ter anunciado primeiro. A União deveria ter... Então é dele, né? Porque se a União podia comprar, porque não é da União. É minhas opiniões, posso estar errado. Mas é o que o Capês está me levando a acreditar.